Ok, acabei de colocar ao vivo. Eu postei também o link já na página da rede, então quem quiser compartilhar, por favor. A gente está aqui com alguns representantes da Rede Sustentabilidade e a Marina Silva para discutir um pouco, né, conversar um pouco sobre as manifestações e como foi a atuação das pessoas que estão construindo a rede, como foi a atuação desses indivíduos nas manifestações, etc. A gente recebeu umas mensagens super legais aí de gente trabalhando com primeiros socorros, com pacificação, com a questão jurídica também. Tivemos, inclusive, parlamentares até aqui em São Paulo que estiveram nas DPs para realmente verificar como está sendo o processo de acusação dos manifestantes, etc. Então, a gente teve casos realmente exemplares aí ao redor do Brasil de atuação de pessoas envolvidas na rede e de atuação nessas manifestações sem levantar bandeiras, sem oportunismo, sem tentar realmente aparelhar o movimento, mas atuando de forma a garantir realmente que essas manifestações tivessem os seus direitos atendidos. Então, é realmente uma conversa para que cada um exponha como que foi, né, tentar, já que a gente já tem uma rede aí nacional, que a gente consiga conectar um pouco essas ações de cada um dessas pessoas que atuam na rede, que também atuaram nas manifestações, para a gente, enfim, discutir um pouco, né, de como que foram essas últimas 2 semanas e como é que a gente vai atuar daqui para frente. Então, a primeira pessoa a falar é a Marina, depois a gente tem 10 minutinhos aí por estados. A gente tem aqui o estado do Rio de Janeiro, com o Gregor, São Paulo, Distrito Federal, Belo Horizonte, Paraná e provavelmente Espírito Santo. O pessoal ainda vai entrar. Então, Marina, por favor, fala isso. Quanto tempo, mais ou menos? 10 minutinhos, tá, por pessoa. Tá ok. Beleza. Bem, acho que vai ficar a ideia muito mais como um pontapé inicial, já que estamos em tempo de vitória da Copa das Confederações. Mas eu tenho dito já há algum tempo, né, que está surgindo um novo ativismo no mundo. Obviamente que uma série de pessoas tem elaborado sobre esse novo sujeito político que está surgindo em lugar das formas conhecidas que já tínhamos de ação política. Esse novo ativismo ainda não tem uma conformação, ele está em processo de conformação e até mesmo de como estabelecer uma visão, um processo, e como essa visão e esse processo vão se estabelecer em novas estruturas para a ação política desse novo sujeito político. Eu digo que o ativismo que a gente tinha anteriormente era o ativismo dirigido pelo partido, pelo sindicato, pela organização estudantil, ou até mesmo pelas lideranças carismáticas. Esse ativismo antigo ele era muito centrado na ideia, não é? Da ação centrada no constrangimento, visando a punição, não é? E o sujeito político que estava, digamos, à frente era quase sempre uma instituição, uma organização, não é? Nesse novo ativismo, a ação é muito mais centrada, não é, em convencer para poder envolver as pessoas, não é, visando muito mais a ideia, não é, de um envolvimento amplo para poder atingir um determinado objetivo, um determinado resultado. E só, por último, a ideia de constranger e punir, não é? Esse novo ativismo, de fato, ele não tem um centro, ele é multicêntrico, ele não tem uma liderança fixa, essa liderança é móvel, e como está em processo de conformação, não há como ter essa ansiedade de querer dirigir, de querer se colocar como estando conduzindo qualquer tipo de processo. É muito mais algo que está ali como a metáfora
da água, não é, dissolvendo na terra, criando seu próprio curso, não é, que ao final vai ter esse curso, com certeza. É só uma questão de tempo. Né? Durante algum tempo as pessoas ficavam cobrando, né, de que todas essas ações nas redes sociais eram ações muito, enfim, aquém do que já foram as grandes mobilizações conhecidas, porque eram no virtual, e eu insistia de que era só uma questão de tempo e ia transbordar para o presencial, né, de que essa borda que está se tornando, se formando em torno desse núcleo estagnado, que já não consegue dialogar com as novas demandas desse início de século, né, essa borda iria arranjar uma forma de expressão nos dois campos, tanto no virtual quanto no presencial. E eu acho que o que nós tivemos, né, em vários lugares do mundo foi esse transbordamento, e aqui no Brasil não foi diferente. E é um sujeito político que estava em estado de latência e que agora vem para, não é, essa presença pública política e, obviamente, que não será mais como antes, em hipótese alguma. E acho que o fato da rede ter tido uma atitude, no meu entendimento, correta, de não aparelhamento em absoluto, de se colocar ali como mais um. Acho que o grande desafio de todos é trabalhar para essa ideia de que esse novo ativismo, a sua potência, é a potência da cultura de paz, né? É a potência da cultura de paz que é capaz de preservar as conquistas, trabalhar para corrigir os danos indesejáveis de todos esses anos de desenvolvimento com base numa ideia linear de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, enfrentar os novos desafios. Né? Essa borda está caminhando para encapsular o centro. O problema é que o centro também reage para tentar encapsular a borda. E tudo isso que aconteceu no Brasil é uma pena se for tratado como apenas, não é, digamos, reduzir tudo isso a uma pauta de reivindicação. Não é? A força propulsora, transformadora de tudo isso que se manifesta a partir de agora tem, não é, a energia para uma nova agenda, não é, uma agenda para ajudar a transformar a nação. Não é? Essa agenda, claro, a reforma política faz parte dela, não é? Mas também faz parte outros aspectos, não é, que deem curso numa perspectiva de médio e longo prazo, não apenas a agenda imediatista. E uma visão de longo prazo que, no meu entendimento, tem muito mais a ver com uma mutação do que com uma transição demorada ou uma ruptura abrupta. Essa mutação no sentido de que, né, as pessoas estão propensas a agir por valores. Quando alguém coloca ali um mosaico de, digamos, de demandas, né, saúde, educação, segurança, o que for ali a sua bandeira, né, nesse mosaico, nessa polifonia de vozes, tem algo que é integrador. Eu acho que é a mobilização a partir de valores, né? Porque mesmo alguém que tem um carro se importa que o outro tenha e possa ter um transporte de qualidade, ele quer uma outra forma, não é? de se deslocar, de ter a sua mobilidade assegurada. Mesmo quem tem um plano de saúde se importa com quem não tem um plano de saúde e não é atendido nos hospitais. Né? Subjacente a tudo isso, eu acho que tem a energia mais importante, que é as pessoas se mobilizando a partir de valores de respeito pela demanda do outro, não é? De solidariedade. Essa é a minha interpretação. E isso ganhará mais força ainda se tiver um foco muito centrado na não violência, na cultura de paz, no respeito à diversidade, e que, a partir de princípios éticos e valores duradouros, a gente pode estabelecer alianças pontuais, como na fita de Möbius, né? Nos unindo na diferença, mas nessa diferença tem um ponto de ligação. Não sei se já completou meus 10 minutos. Perfeito, perfeita introdução, Marina. Gregor?
E depois até seria legal no final você fazer uma fala final, Marina. Ok. Uhum. Beleza, manda bala, Gregor. Boa noite a todos. Então, aqui no Rio, a gente começou o movimento para parar o aumento, foi no ano passado, em que mais ou menos 10, 20, 30 pessoas estavam debatendo na internet qual a possibilidade. O prefeito Eduardo Paes e o Sérgio Cabral, eles lançaram uma nota falando que a passagem ia aumentar, tanto do metrô quanto do ônibus. A gente começou a se reunir e falou, vamos fazer uma manifestação. A primeira foi no final do ano passado, em novembro. 50 pessoas estavam lá na frente da prefeitura, segurando cartazes, e o povo passando na rua, xingando a gente contra nome, falando não apoiando, alguns até se manifestando a favor. Só que aí a gente conseguiu, pelo menos, que essa discussão do aumento da passagem fosse adiada. Aí em janeiro, fevereiro, por aí, eles já deram uma nota falando que talvez ia aumentar, e a gente começou a se reunir de novo para começar assim, olha, o que nós vamos fazer? Foi então que, na primeira manifestação, há umas 3 semanas atrás, a gente fez na Candelária. Lá na Candelária a gente conseguiu um número bom de pessoas, e isso daí foi gerando uma onda de manifestação junto com o Movimento Passe Livre lá em São Paulo. Aqui no Rio, a gente está tentando sempre fazer parceria com o Comitê Popular Rio e as Olimpíadas também. A gente foi sempre pautando na questão da aldeia Maracanã, né, na questão da privatização de todo o complexo do Maracanã, que aí entra a aldeia, entra a escola Friedrich Hayek, entra o Parque Olímpico Célio de Barros, entra também o Júlio Delamare, e a gente foi sempre passando essa imagem, né, de que tem como fazer uma Copa e uma Olimpíada, mas não do jeito como estava sendo com as políticas de remoção, né? O movimento aqui, ele tem crescido bastante, as plenárias que a gente tem organizado está surtindo um efeito grande, está saindo bem na mídia, principalmente na mídia alternativa, e a participação do pessoal está sendo bem efetiva, né? A gente tenta, em toda a plenária, fazer da forma mais horizontal possível, né? Aqui no Rio, na questão ambiental, por causa da Copa e também das Olimpíadas, a gente já está sofrendo com a parte de remoção de uma APA de Marapendi para a construção de um hotel e também de um campo de golfe. E as nossas pautas agora estão sendo baseadas na tarifa zero, como a gente conseguiu, né, que o preço da passagem baixasse, inclusive do ônibus e do metrô. A gente está pautando na desmilitarização da PM, né, na anistia dos presos e também na tarifa zero. No Rio, eu estou ajudando na parte de primeiros socorros, em que aqui está sendo conferência, está sendo, o pessoal está um pouco se machucando, e muitas pessoas de formas autônomas, cada um está tentando comunicar com o outro para formar uma frente de pacificação do protesto, ou uma frente que eu faço parte de primeiros socorros. Por exemplo, no final da Copa, né, das confederações, a gente estava lá, nós tivemos 2 movimentos, tanto da Copa para quem foi organizado pelo comitê, e na segunda parte, que foi uma coisa mais autônoma também, que a gente foi em direção ao Maracanã. O aparato policial foi muito grande, a Força Nacional, o Choque, o Canil, a Cavalaria, cercando todas as vias expressas do Maracanã, e a gente não conseguia chegar nem muito perto. Nós acabamos chegamos no máximo que a gente conseguiu foi um pouco ali da Rua São Francisco Xavier, próximo do Maracanã, e falando ordem, a gente soltou
um balão com a faixa, esperança que essa faixa passasse lá ali perto do Maracanã. Deu no final da confusão, acabou que eu nem vi para onde que ela foi. Mas o movimento aqui no Rio está crescendo, né? A gente está com o Ocupe Delfim Moreira, que é uma ocupação na rua do governador Sérgio Cabral. Inclusive, nessa madrugada, o pessoal foi retirado de uma forma truculenta pela PM. A PM chegou lá, retirou todo mundo que estava lá. E a gente já está se reunindo de novo para fazer outra ocupação e pautando sempre nessa parte das nossas metas. A primeira foi essa de abaixar a tarifa de ônibus e metrô, e agora a gente vai estar pegando a parte da desmilitarização da PM, do tarifa zero e outras pautas também. Eu acho que essa parte, inclusive da aldeia Maracanã, a gente está tentando ver se consegue. A princípio, o governador falou que ele ia preservar o prédio e colocar um museu do Comitê Olímpico. A gente não quer isso, a gente quer que aquilo ali seja um centro de referência indígena, né? Aquele prédio tem todo um histórico de luta, a gente está batalhando com isso. E a gente está tentando, basicamente, com o apoio de alguns parlamentares, fazer com que essa decisão judicial seja um pouco a nosso favor. Por mais, inclusive essa semana a gente tem várias manifestações. Hoje a gente teve outra que foi no Complexo da Maré, onde uma ação, né, de um sargento do BOPE que foi assassinado lá. Porém, mais de 10 pessoas foram assassinadas em uma incursão do choque lá. Hoje teve uma manifestação, teve mais de 5 mil pessoas, né, Mário? Foi bem legal. E a gente está com essa parte, que tentando tirar um pouco da violência do Estado, né, da força repressora do Estado, em relação às comunidades aqui do Rio. Principalmente nessa parte agora da política de remoção, que envolve outros favelas também da Vila Autódromo, do Horto e de outras comunidades que estão sendo, a gente possa até ser um pouco radical, mas dizimadas, retiradas mesmo, para dar início às obras de estacionamento, de melhorias, né, de locomoção dos eventos olímpicos que estão chegando por agora. Beleza? Beleza. Muito obrigado, Gregor. Depoimento lá do Rio de Janeiro, do Gregor, da atuação deles. Aqui em São Paulo, e aí eu estou falando realmente como ativista mesmo, depois da quinta-feira, dia 13, aliás, né, que foi aquele dia de muita truculência aqui em São Paulo, em que a gente teve mais de 200 pessoas detidas, muita gente ferida, vários jornalistas tiveram suas câmeras, seus equipamentos confiscados e tal. Depois daquele dia, uma série de pessoas decidiram se unir aí, pessoas até de diversos coletivos que já trabalham com essa questão de pacificação, de primeiros socorros, que o Gregor citou aí. A gente acabou se reunindo e falou, pô, vamos montar aí alguma coisa para a gente também conseguir atuar internamente, aí, atuar nesses movimentos, para que a gente consiga ter um mínimo de segurança para as pessoas que estão envolvidas ali, né? A gente já estava envolvido como pessoas também nas manifestações, acompanhava, etc. E naquele momento, quando a gente viu a repressão policial, a gente realmente sentiu uma necessidade de dar um próximo passo, realmente organizar um movimento em que a gente conseguisse atuar de forma positiva, realmente aplicando a não violência, aplicando a cultura de paz nessas manifestações, nesses atos. No sábado, a gente fez uma reunião aberta em praça pública, onde a gente fez um chamado para as pessoas. Domingo, a gente fez um treinamento, conseguimos dividir aí, foram mais de 100 pessoas que participaram desse treinamento, a gente dividiu em grupos, em que o grupo tinha 2 médicos, 2 pacificadores, né? Pacificadores são as pessoas que negociam com polícia, negociam com manifestantes, tentam realmente conduzir a marcha de uma forma mais
pacífica, não violenta, e 2 pessoas de comunicação para também ter o registro, né, de como tudo estava ocorrendo, para garantir também uma segurança visual, midiática daquilo que estava ocorrendo. Agora, tudo isso, desculpa, tudo isso foi uma ação espontânea das pessoas. Totalmente espontâneo. Espontânea, não tem nada a ver com uma deliberação da rede, né? Para que fique bem claro. Claro, qualquer tipo de interpretação, né, de que isso é uma ação da rede, é uma ação das pessoas, que eu acho que foi o que aconteceu com milhares de brasileiros, né? Porque, desculpa aí só, mas nós tínhamos milhões de pessoas se manifestando pacificamente. Mas tem pessoas que entram e fazem violência, que não sei exatamente quem são essas pessoas, não é? E que é uma minoria. Tem uma força política enorme que está se expressando na sociedade de forma pacífica e de uma forma até muito respeitosa com a democracia, com aqueles que estão instituídos legitimamente. As pessoas apresentam lá seus cartazes por saúde, por educação, por segurança, por, enfim, o que for, mas de uma forma a dizer, olha, essa aqui é a minha fala, e com uma compreensão muito interessante, como eu vi de um casal em Minas Gerais, que dizia claramente que estavam ali porque tem um filho que tem um problema pulmonar, que tem um tratamento difícil, que querem ver um sistema de saúde que funcione para todas as pessoas, porque uma pessoa pobre jamais conseguiria o tratamento, a estimulação que o filho deles tem. Então, acho assim que pessoas muito conscientes, os pais que participaram de manifestações no passado com seus filhos de 14, 15, 17 anos ali acompanhando, né? Então, acho assim que a gente tem que pegar essa polifonia sem a ansiedade de achar que está, digamos, fazendo, acontecendo, né? Sim, exatamente. Isso obviamente não foi uma ação da rede de sustentabilidade, foi uma ação autônoma de pessoas que já trabalham, que atuam com o ativismo e falaram, não, a gente realmente precisa contribuir de alguma forma para esse tipo de manifestação. E aí não é aparelhar, não é levar bandeira, tanto que a gente fez questão realmente de eram vários coletivos que estavam ali, inclusive tinha bastante gente da rede, mas ninguém foi com camisa da rede, nem nada assim. E a gente foi realmente para tentar defender ali o direito de manifestação das pessoas, inclusive o direito de uma manifestação pacífica das pessoas mesmo. Aí na segunda-feira, dia 17, a gente tinha mais de 60 pessoas na rua, foram 6 células que estavam formadas aí na rua, a gente tinha uma central de comunicação também que informava onde estavam todas as células, onde tinham pontos de conflito, onde tinha polícia ou não tinha, onde estavam também as mídias tradicionais e os outros grupos. A gente conseguiu fazer uma conexão bem interessante aí do trabalho aí dessas pessoas para realmente atuar nessas manifestações. A gente também chegou a atuar na terça-feira e na quinta-feira também a gente teve uma célula aí de cerca de 15, 16 pessoas que ficou lá na frente da Prefeitura de São Paulo atendendo realmente os feridos. Foram mais de 5 feridos que foram atendidos lá pelas células de primeiros socorros. Então, nesse sentido, assim, Marina, é bem uma questão de garantir o direito de manifestação das pessoas, né? O direito de uma manifestação também saudável, né? Sem violência, praticando a não violência, tal, com técnicas de pacificação, técnicas de medialivrismo e de primeiros socorros mesmo, para garantir que as pessoas pudessem se manifestar em segurança. Então, realmente não estávamos ali para pautar ou para, enfim, ter uma oportunidade, etc. E nem levamos camisa na rede, nem nada do tipo, nem muito menos coletamos assinaturas. Então, foi um movimento super legal, a gente até gostaria, vimos já que nem o Gregor falou, por exemplo, que já tem essas iniciativas lá no Rio de Janeiro também, de como organizar, a gente tem que até trocar essa tecnologia aí, de como a gente conseguiu colocar essas 60 pessoas na rua, todas organizadas aí também. Também, acho que é isso. Posso só fazer
Na verdade, eu acho que assim, essa conversa, quando foi proposta, ela tinha duas questões que eu acho que são importantes da gente contemplar nessas conversas, nessas trocas. Uma é a questão de que muitos de nós que participamos da rede estivemos nas manifestações e gostaríamos de contar um pouco como está a situação de cada estado para entender como foi essa vivência por parte das pessoas, né? E a outra, eu acho que aí é uma provocação para o debate, para quando as pessoas forem falar, é sobre como que as nossas agendas dialogam com as agendas que foram colocadas nas manifestações. Então, como que apareceu a discussão sobre a sustentabilidade num sentido amplo, né? Dentro da defesa de direitos, de um novo modelo de desenvolvimento que estava pautado no que as pessoas estavam pedindo, e como que a gente vê um possível diálogo com as pessoas que estão buscando novas formas de participação política. Então, eu acho que está muito claro que a nossa participação em nenhum momento era no sentido de ser mais importante do que ninguém nessas manifestações, mas eu acho que vale a pena fazer essa reflexão sobre o diálogo da agenda também que foi colocado. Então, acho bacana a gente fazer essa rodada de contar um pouco como foi a experiência, mas também depois fazer uma reflexão sobre as pautas que foram trazidas pela população nas ruas. Sem dúvida. Ontem a gente, inclusive, teve uma reunião dessa, aí depois eu acho que a gente fala mais sobre isso. Pedro, Yara, pessoal aí do Distrito Federal, por favor. Oi, gente, boa noite. Tem algumas pessoas que querem falar, vou falar primeiro. Eu quero comentar esse segundo aspecto de que a Marcela falou, uma análise mesmo de como que a gente se encaixa e faz o diálogo de agendas. O pessoal de São Paulo caiu, que estava na Crisantemo. Eu acho que a rede teve um grande mérito diferente de todos os outros grupos organizados que, de alguma maneira, participaram das manifestações. Esses grupos organizados, todos eles, de alguma maneira, tentaram dirigir o movimento, colocando sua bandeira, tentando aparelhar, tentando cooptar. Sejam os grupos de esquerda, que aqui no DF, pelo menos, organizaram, que eles chamaram, eu até participei um tempo, mas acabei saindo, aqui foi chamado de Assembleia dos Povos. E aqui, a maior manifestação teve mais de 60 mil pessoas, e numa Assembleia dos Povos, com 300 pessoas, esses grupos estavam querendo dizer que aquela Assembleia era totalmente representativa das manifestações, tentando encaminhar uma pauta para negociar com o governo. E, por outro lado, também, principalmente, a mídia, ela, a todo momento, tentando criminalizar as manifestações, pelo menos quem participava das manifestações de uma maneira um pouco mais incisiva, chamando os manifestantes de vândalo. Então, numa mesma capa da Folha de São Paulo, o que na Turquia o pessoal está fazendo até de uma maneira mais dura, a Folha de São Paulo chamava de manifestantes, aqui no Brasil estava chamando de vândalo. E também a todo momento tentando recuar a agenda de reivindicações. A mídia todo momento tentando colocar que a principal pauta de reivindicação era somente um questionamento da corrupção, que o principal problema do país era a corrupção. Eu acho que nesse sentido a rede tem um grande mérito de não realmente ter entrado para tentar dirigir as manifestações, os militantes da rede terem entrado nas manifestações realmente como mais um, participando, agregando, sem tentar dirigir. Porém, e aí eu acho que esse a todo momento vai ser o tensionamento que a rede vai viver, que essa, entre aspas, contradição que a gente vai carregar de querer ser um partido em rede e uma rede em forma de partido. Porque o partido é um grupo organizado que tenta colocar sua pauta, mas a rede ela está lá para somar de uma maneira bem horizontal, bem fluida. E o que a Marcela colocou foi isso, né, das agendas que estavam sendo pautadas e as agendas que a gente defende. Eu não acho
que as principais reivindicações que a gente deve pautar no Brasil hoje foram as que mais surgiram nas manifestações, que ficaram principalmente concentradas em agendas contra a corrupção, contra a impunidade. Eu não acho que esse seja o principal problema do Brasil. O principal problema do Brasil, que é o que eu acho que a gente deve questionar, é o modelo de desenvolvimento do país, é a dívida pública do país, é a desigualdade social que ainda existe no país, enfim, essas agendas que, pelo menos historicamente, são mais ligadas ao que grupos de esquerda defendem, né? E como que a gente faz essa defesa dessa agenda num movimento como esse, que realmente inova no sentido do mecanismo de participação, no mecanismo de mobilização, mas não inova no mérito, não inova no conteúdo que reivindica, como que a gente, sem ser aparelhista, sem ser computador, consegue colocar essa agenda que é própria da rede, que é a defesa da sustentabilidade, que é o questionamento ao modelo de desenvolvimento que existe no país, e também coloca algumas agendas que a todo momento estão tentando ser cortadas por aqueles que defendem o status quo no país e no mundo. Fica mais isso que eu coloco é mais para reflexão, não tem uma resposta pronta, até também porque a gente não conseguiu participar muito das manifestações por esse momento que a gente está de busca por coletar assinatura, processar assinatura, e eu acho que esse vai ser talvez a principal questão da rede, né? Como atuar em rede sendo um partido, como atuar sendo um partido que se propõe a trabalhar em rede, sem dirigir o movimento, mas sempre tentando colocar também a sua agenda. Eu concordo com o Pico. Uma coisa que eu senti é que, inesperadamente, no momento de estagnação política muito grande que a gente estava vivendo, surgiu as ruas se democratizaram, né? Não é mais só aqueles grupinhos que têm militância histórica, não é só mais aqueles grupos que sempre estiveram na rua, as manifestações não são mais caricaturizadas, você não olha mais e diz, a mesma galerinha militante de sempre. Então, dado momento, a população se sentiu confortável para ocupar esse espaço que é a rua e para trazer essa reivindicação, mesmo que seja a reivindicação para o simples direito de se sentir indignado e protestar e sair às ruas com o seu questionamento sem ser reprimido injustamente. E eu concordo com o Pedro, os grupos, eu vejo um grande pânico dos grupos tradicionais militantes, porque eles não conseguem dialogar com isso de forma dirigida. É um movimento insistível, incontrolável, e eu acho que ele nasce com pautas que são muito provocadoras, são muito instigadoras. Eu sempre penso na diferença que foi a primeira manifestação de Brasília para a segunda. Na primeira, aquela marcha colorida, todo mundo na beira do Estado da Copa, na abertura da Copa das Confederações, o que era para ser a grande festa do governo, tinha milhares de pessoas chegando durante o dia inteiro, com cartazes dizendo: gringos, se toquem, essa festa que acontecendo no nosso país está trazendo a nossa miséria. Nós queremos essa grana que vocês gastaram com o estádio, nós queremos melhor aplicado, nós queremos saúde, queremos educação, queremos lançamento público para as pessoas. Isso aparecia de forma incipiente, de forma descentralizada, mas estava aparecendo. Eu senti uma mudança de tom das manifestações em dado momento, porque parece que todas essas pautas que vinham já, mesmo que escapando daquela forma mais tradicional que a gente via em protestos, né? Uma coisa com um objetivo muito claro. Começou nos estados que teve aumento de tarifa, começou o aumento de tarifa. Aqui começou a COP e transbordou. E as pessoas continuaram avançando na pauta. Eu acho que teve um passo para trás, porque as pessoas começaram a englobar essa pauta que era diversa e que exigia saúde, educação, um monte de coisa. Muitas vezes acabou caindo no discurso de que isso tudo é o problema da corrupção. Não, a corrupção é um problema sim, mas eu acho que essa riqueza das ruas é uma coisa que está tentando ser roubada e que é a nossa maior arma, assim. Garantir que a pluralidade das ruas ela consiga ser propositiva, ela consiga
trazer elementos que sejam sentidos pelos detentores do governo, como a população realmente prestando atenção no que e nos rumos que o governo está levando o país, sabe? Por exemplo, eu vejo a Cura Gay, o arquivamento da Cura Gay como uma vitória do movimento. Eu vejo a caída das passagens, óbvio que foi uma vitória do movimento. Mas a Dilma não ir para fechamento da Copa nas confederações. Enfim, eu acho que a gente tem que interagir com esse movimento de ruas, nas ruas, e fazer uma grande escola de mobilização que não passe por aquele método tradicional, onde muitos de nós aprendemos a militar, que é do assembleísmo, que é dos grupos de trabalho, porque pelo menos aqui no DF está mostrando que não funciona. Assim. Em alguns estados eu ouvi aí que tem alguns grupos que conseguem ter mais o controle dos protestos, aqui não. Sabe? Toda vez que tem protestos, são milhares de pessoas na rua, e toda vez que tem assembleia, são 300 querendo disputar uns aos outros até que alguém implode a assembleia. Então, eu acho que está na hora da gente, por mais que seja de forma como a gente sempre soube fazer, deixar esses espaços tradicionais para lá e pensar como é que a gente pode disputar a agenda na prática. Assim. Uma ideia que surgiu para mim foi organizar mutirão de cartazes 1 hora antes da manifestação e deixar lá. Com essas pautas que a gente defende na rede, de democratizar a democracia, de sustentabilidade, de luta contra a desigualdade social, enfim, direitos humanos, combate às opressões, e deixar para as pessoas se apropriarem, porque tem muita gente que chega com essa indignação que é legítima e que pode encontrar outras formas de se expressar e ir crescendo, a gente pode aprender junto com as pessoas na rua sem ter a pretensão de que a gente pode chegar um dia a perceber o que elas vão falar, estando nesse espaço. E assim, claro que tem eu acho que no momento que ninguém está vendo as ruas, só um gato pingado, aí é um momento que democratizou de verdade, para todo mundo. Inclusive grupos muito conservadores. É assustador, sim, você está numa marcha, de repente olha para o lado e tem a pessoa pedindo a volta do regime militar. Mas também eu acho que a gente não pode ser purista de querer ser juntado às ruas por causa disso e ver esse sintoma de que a gente sempre teve exortando as pessoas a lutar pelos seus direitos, a não serem pacientes da história, mas serem sujeitos, transformar a realidade, e agora disseram, beleza, vamos transformar. A gente não pode ter um papel passivo frente a isso, mas tem que se colocar como parceiro, como companheiro das pessoas, e não sei, cara, tentar realmente fazer iniciativas que sejam compatíveis com esse nosso momento, a nossa nova forma de fazer política. Talvez o nosso esse movimento de manifestações seja um grande laboratório para o partido que a gente quer fazer. Assim. Se a gente conseguir difundir as nossas ideias de outros jeitos que não a organização centralizada, né? Então a gente está fazendo um grande treino para também importar esse tipo de tecnologia social. Acho que no final de contas é isso, criar novos métodos, novas tecnologias e aprender no dia a dia nas ruas, que funciona e que não funciona, né? A gente foi tentar a Assembleia dos Povos aqui e não funciona. Mas as brigadas estão funcionando, os centros de mídia livre estão funcionando. Então é investir isso e ir trocando. Também é isso. Valeu, e ela já deu tempo, já. Obrigado. Tito, rapidinho, e aí a gente vai para a Marina para comentar. A Letícia está tentando conectar, mas está tendo uma dificuldade aí para conectar. A Letícia também está puxando as manifestações lá no Paraná. Então, o Tito de BH fazer uma falinha rápida e depois a gente volta para a Marina. O pessoal do Distrito Federal puder desligar o microfone, e o Tito, seu microfone está desligado. Tito, está escutando a gente? Alô? A gente não está escutando. Eu achei que na sequência era o Paraná que ia falar. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estão me ouvindo agora? E agora? Estão me ouvindo?
Oi, oi. Estamos ouvindo, sim, Tito. Vamos lá, rapidinho. Estão me ouvindo? Perfeitamente, só fala. Alô? Oi? Oi? Alô? Oi? Estamos escutando, Tito. Perfeito, só falar. Ah, ok. Boa noite, pessoal. Perfeitamente, só falar. A questão aqui em Minas transcorreu na sua maior parte, que a gente... Ok, tudo bem. Que a gente considera aqui que as manifestações transcorreram aqui, a gente diz que 99,9% elas foram pacíficas, né? A participação nossa, inclusive como cidadão e como advogado, nós demos um alinhamento de apoio aos manifestantes, né? Que independente de estar lá como manifestante também, eu sou integrante da OAB de Minas, e nós criamos lá uma comissão, né? Apoiada pela Procuradoria-Geral de Prerrogativas, para dar apoio aí aos nossos colegas advogados, né, e aos manifestantes. Existiram casos aqui, com certeza, de pessoas que apanharam nas delegacias, né, foram maltratadas, e nós tratamos cada caso de uma forma bem alinhada, né, coletando provas, né, envolvendo tudo isso aí, para poder tomar as providências legais. Com relação também, houve muita reclamação também do lado da polícia, teve 19 feridos na polícia, teve um capitão que perdeu os 3 dentro da boca e teve um que levou 6 tiros, e só não morreu porque estava de colete à prova de bala, né? Então, mas isso foram casos isolados e eu digo, mais no final das manifestações. A grande discussão que a gente teve com os estudantes, né, e outras lideranças reunidos lá na OAB, é que a OAB aqui de Minas, ela não tem interesse em ser protagonista de manifestação, para não dizer que a OAB está pegando esse embalo aí, querendo aparecer. Então, ela nos abriu o espaço para que pudéssemos usar, né, e dar o apoio, tanto que tiveram seus comércios depredados, né, quanto as pessoas que sofreram, que apanharam, ou que tiveram algum ponto lá que foram prejudicados durante essas manifestações. A grande situação de discussão aqui em Minas, e que a gente ouve aqui das pessoas que participam e que participaram desses movimentos, né, que eles deram uma esvaziada agora, e nas assembleias que ocorreram nas ruas, que a discussão seria o seguinte, de estabelecer uma pauta. O que a Marina falou anteriormente aqui foi justamente essa questão de que não existe lideranças, né? Existem pessoas, né, puxando esse processo, e a questão do ativismo autoral, né? Cada um tem a sua bandeira, cada um tem o seu movimento, são várias células nesse processo todo, e que agora é hora também de traçarmos aí um objetivo com relação a isso. Em relação à questão da rede, por mais que eu esteja aqui à frente junto com a Carla, né, fazendo aqui a coordenação da formalização das fichas, né, e justamente agora a nossa equipe acabou de sair aqui, né, eu estou conversando com vocês aqui no nosso escritório de cadastramento. A preocupação não foi em momento algum, e não fizemos isso, né, foi coletar assinaturas no meio do movimento, justamente para a gente não cair nesse descrédito aí que ocorreu lá de alguns partidos que tentaram levantar as suas bandeiras dentro do movimento, que acabaram arrumando aí um problema, porque eles não queriam ter lideranças dentro do processo. Mas eu volto a dizer o seguinte, a grande discussão agora, qual que é o caminho para tudo isso, né? Nós vamos defender qual tipo de bandeira, o que é mais importante para o país. Acredito eu, na minha modesta opinião, que seria justamente a questão das reformas políticas. Minas, com essas riquezas maravilhosas aqui, em relação à questão do minério, né, o rojo do minério, que é uma coisa importante, porque esse marco
do minério que está estabelecido aí pelo ministro Lobão e pelo governo da Dilma, ele fala da questão de 4% do fator líquido. Então, nós voltamos ao mesmo problema, que o fator medidor desse orçamento, né, referente à questão que vem do minério, é completamente irregular. Isso, para mim, isso não tem objetivo nenhum. Então, eu acho que essas bandeiras macros, né, onde realmente concentra o dinheiro, né, que é o minério, que é o petróleo, a definição de para onde vai esse dinheiro, esse percentual arrecadado do petróleo ou do minério, ou essa questão da definição da reforma política, a questão dos partidos que surgiram agora, inclusive a própria rede, né, que vem liderar, parte desse movimento. Acredito que não, na verdade, nós alinhamos com o movimento. Nós temos agora que fazer um trabalho e criar uma pauta para sermos merecedores, né, desse processo que está ocorrendo. Eu acho que a rede tem tudo, eu acredito que a rede tem tudo para liderar esse processo. As pesquisas mesmo estão dizendo aí, mas nós não podemos deixar que isso vire uma bombinha traque de festa junina, né, que essa bombinha caia ali e faça um pequeno barulho. Nós temos que mostrar que nós também sabemos manifestar, mas nós temos também uma organização de colocar uma pauta e criar objetivos, criar situações onde tenha um resultado para isso tudo que está acontecendo. Eu acho que a minha fala se reúne nisso aí. Eu gostaria de ouvir, inclusive, a Marina sobre essa questão de tirarmos dessa situação toda algum procedimento que possamos adotar agora nessa esvaziamento das manifestações, para não perdermos aí a grande chance de liderarmos, ou não liderarmos, mas pelo menos levarmos uma bandeira que a rede tem a demonstrar para o povo brasileiro, seja em Minas ou nos nossos 27 estados. Beleza, obrigado, Tito. O pessoal da Comissão Estadual de São Paulo não está conseguindo conectar, e o pessoal também do Paraná, Letícia Camargo, também não está conseguindo conectar. Então, acho que a gente pode entrar numa parte mais de consideração política, né, que nem, inclusive, a Marcela citou, né, de pensar como que as pautas socioambientais, até uma pauta, ou como que as pautas da rede dialogam com as pautas que estão sendo colocadas, enfim, manifesto, estatuto, etc. Entrar nessa conversa. Bem, eu não sei se devo falar agora. Pode falar um pouco mais alto, Marina, por favor? Tá, sim. Ou aumentar o volume do microfone. Um dia desses, depois dessas manifestações, quando estava no auge, eu participei de uma palestra e uma pessoa, foi até um economista, me perguntou o que a gente poderia fazer com toda essa energia que se revelou nas ruas. E eu digo se revelou porque ela já estava aí em estado de latência. E eu falei, bem, eu acho que em vez da gente perguntar o que a gente pode fazer com essa energia, o momento é de pensar o que essa energia pode fazer com a gente. E exatamente de mostrar que um oceano desse tamanho, ou você se coloca na posição de gota, ou você não entendeu nada do que está acontecendo. Acho que ainda bem que a rede já estava em processo de conformação. A gente começou o movimento por uma nova política, colocando esses valores de que os processos deveriam ser multicêntricos, de que a gente estava fazendo política na borda, ainda em 2011. Porque se fosse fazer isso agora, ia ficar muito, muito esquisito, né? Porque, como diz o Lacan, o sentido aparece só depois. Ainda bem que a gente, por estar antenado e sintonizado mesmo dentro dessa borda,
A gente pode ter uma ação antecipatória, de buscar dar uma contribuição para esse novo momento da política, sem a pretensão de que nós vamos ser a única resposta. Nesse momento vão haver várias tentativas de resposta, né? E a gente poder pensar sobre tudo isso, não é, sem aquela ansiedade tóxica de que a gente tem que dar o rumo, de que a gente tem que ter as bandeiras. Esse é um momento de pensar juntos, de trabalhar junto, de se perceber junto, de se escutar juntos, e buscando, no meu entendimento, aí sim, né, a ideia de uma agenda que não é uma agenda construída pela rede, isso é uma ideia de uma agenda de país. A reforma política é importante, eu acho engraçado que ninguém falou disso, mas é importante, porque é numa reforma política de verdade que se pode fazer a atualização das novas formas de participação, das novas linguagens, dos novos processos, como falou a Yara, não é? A outra coisa é como é que toda essa demanda que está aí reprimida terá curso. A ideia de um pacto federativo faz parte dessa agenda. A ideia de uma nova economia é parte dessa agenda. A ideia de pensarmos educação de qualidade, que possa, inclusive, dar conta do grande desafio de, nos próximos 15, 20 anos, não perdermos a grande oportunidade de termos uma população economicamente ativa jovem, de como transformar a demanda por educação instrumental em educação integral. Acho que tem um elaborar de tudo isso, é a minha opinião. Agora, a rede não pode ter ansiedade tóxica de dizer, olha, nós temos aqui uma pauta, uma agenda para esse movimento. Nós estamos num processo de discussão com ele desde 2011. Em 2010, tivemos a primeira sinalização, quando eu dizia que os quase 20 milhões de votos não era em função dos meus olhos negros, que já era uma manifestação das pessoas dizendo, vocês queriam fazer um plebiscito, a gente está fazendo um processo político, vocês queriam fazer um embate, a gente quer fazer o debate. Era esse sujeito político se colocando, no meu entendimento. Então, acho que agora é um momento também da gente se pensar. Tem uma questão concreta, que é esse plebiscito que foi colocado, o termo de referência que foi dado, no meu entendimento, não alcança. As pessoas estão falando em como fazer mais de verticalização, mais monopólio para os partidos, em vez de colocar a questão das candidaturas independentes, mecanismos de controle social sobre os partidos. Hoje nós já temos parte do financiamento público de campanha com fundo partidário, sem controle social nenhum. Como é que cada vez mais a gente combina transparência e visibilidade? Então, mas uma coisa que eu estava observando, que da velha guarda, da década de 80, 90, tenho eu aqui, que fui convidada por vocês, correto? As pessoas que estão aí, todas são pessoas jovens. Esse é o momento de pensar esse novo sujeito político. Da década de 70, 80, 90, o sujeito político inovador vinha na forma de uma contestação ao que era a estrutura verticalizada dos partidos marxista-leninista, a estrutura sindical getulista, e se configurou uma ação política que nos trouxe até aqui. E agora? Como é que vai se configurar tudo isso? Com certeza não é mais a partir da lógica dos líderes carismáticos conduzindo as massas, etc. É uma outra conformação e isso não impede de que toda essa quantidade de demandas que surgem, que são apresentadas, elas não ganhem uma estrutura dentro do que seria uma agenda de país, com questões de curto, médio e longo prazo. Isso daria uma nova perspectiva, na forma mesmo de um compromisso com essa agenda, de que independente de quem vai ser o governante de plantão,
essa é a agenda para as próximas décadas, não é? Numa perspectiva mesmo de país, de nação. Não é? Acho que o grande salto seria não tratar isso como uma mera pauta de reivindicação. Né? Não seria ficar apenas olhando, né, para meia dúzia de joio que estão fazendo aí atos de violência que a gente não sabe nem como é que isso se configura da forma como tem, mas tem, porque existe aí 99,9% de uma população que está se manifestando pacificamente e mostrando que não quer ser espectador da política, quer ser protagonista e que é autor, é mobilizador, tem um processo de autoconvocação. Legal, inclusive tem bastante gente interagindo aqui no chat, Marina. A gente já teve mais de 200 comentários aqui, coisa de 220 comentários, mais de 200 pessoas também estão assistindo nesse momento aqui a nossa conversa. Inclusive, dialogando bem com o que você está dizendo aí, o Tiago Assis comentou aqui: a política autoral é o resgate da cidadania. Não há democracia sólida sem cidadania. No Brasil de hoje, em que as eleições são pautadas pela compra de voto, só há um simulacro de democracia. A gente teve bastante gente comentando, discutindo, inclusive as diversas posições aí que foram colocadas aí das pessoas, né, dos nossos comentários. Acho que a Marcela, a Mari também estavam acompanhando melhor aqui. Se tiver algum comentário que vocês acham que vale a pena falar aí. Estou procurando do Francisco, que o Yuri está pedindo para ler, mas eu acho que as pessoas falam muito sobre a questão da reforma política, sobre a dúvida se o atual parlamento é o espaço legítimo para que essa reforma política seja feita, se eles teriam condições ou não de tocar para frente as mudanças que são necessárias. A questão, acho que o que fica muito presente mesmo aqui na interação do chat é o desejo das pessoas de participarem, né? E eu acho que é isso. Tem alguma coisa que você encontrou aí, Mari? Não, especial. Enfim, eu vejo, inclusive, Marina, uma coisa que eu fiquei bem assustado aqui, assim, né, nas nossas comunicações, no caminhar e tal, é que você, enfim, né, a rede também, e inclusive você nas suas falas sempre colocava já essa previsão da onda, previsão da onda, previsão da onda. A galera da rede já estava todo mundo ali sabendo que a onda viria e todo mundo, o resto, né, estava todo mundo descrente, tal, que teria essa onda, etc. E a onda veio mesmo, né? Inclusive eu vejo as coisas passadas, vídeos antigos, vídeos de 2011, 2012, etc. E o que a gente vê é um diálogo direto com o que está acontecendo agora, né? Essa questão que foi colocada do autoral e da forma como as pessoas estão realmente se colocando como protagonistas, etc. É incrível da gente ver o que as discussões que já eram feitas aí 2011, 2012, como elas dialogam perfeitamente com o que está acontecendo hoje, né? É realmente assustador. Uhum. E eu acredito que é isso. A gente já bateu 1 hora aqui de conversa, né? Que era o que eu passei aí como meta, né? Acho que 1 hora é suficiente para a gente finalizar aqui. Alguma consideração final? Não, acho que é isso, Marina. Eu queria agradecer essa participação, dizer que, assim, a gente tem feito essa série de hangouts, que é uma ferramenta simples que a gente possibilita a troca de pessoas que estão participando da construção da rede em vários lugares. E a ideia é ser simples mesmo. Eu acho que a gente tem esse jeito espontâneo de fazer que tem sido uma marca. Então, ter essa sua participação também espontânea foi muito bacana, para a gente é muito motivador, e a gente estava muito sedento de trocar um pouco de informações sobre como tinha sido essa participação nos estados, então foi legal ouvir o depoimento da Yara, do Pedro, do Tito, do Gregor, enfim, e
eu acho que a gente poderia continuar fazendo outras, e sempre que você puder, agora você já descobriu que é bem facinho, sempre que você puder participar com a gente, vai ser muito inspirador. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite e parabéns, eu acho, por essa forma não ansiosa de se colocar, sabe? Esse não é o momento da gente se intoxicar com ansiedade para capitalizar, é a hora de metabolizar. Não é? Porque o alimento, se você simplesmente engole e ele não tem, digamos, o tempo para a metabolização, ele não se transforma em músculo, não se transforma em célula. E esse é o momento de metabolizar tudo isso de uma forma que a gente possa também dar uma contribuição que a gente já vem dando, né? O jornalista me perguntou, a senhora foi surpreendida com isso tudo? Eu digo, se eu disser que não, parece pretensioso da minha parte. Mas se eu disser que sim, vai ser mentiroso, porque eu venho falando dessa história de borda há um tempão, de que a borda estava se movimentando para encapsular o centro, de que esse novo ativismo está aí, de que era só uma questão de tempo, ele ia transbordar para o presencial. Os indícios disso, vocês sabem, era 1 milhão de assinaturas para isso, 1 milhão de assinaturas para aquilo, 2 milhões não sei para aquilo, e as pessoas sempre desqualificando, mas isso é só no virtual. E a internet que está ajudando a transformar o mundo para o bem ou para o mal, não estamos aqui fazendo a sacralização nem a demonização das ferramentas. Elas têm o uso de acordo com a ética que orienta esse uso. Mas a internet é uma ferramenta altamente possibilitadora que está transformando a arte, a cultura, a espiritualidade, a ciência, a tecnologia, porque a política vai ficar imune a essa transformação. E as novas linguagens, que são as linguagens do tempo de vocês, não é? São muito interessantes. De repente, nós temos aqui uma reunião com cerca de 200 pessoas, não é? Conversando sobre tudo isso, né, que antes a gente ia ter que fazer num lugar e tal, como era na linguagem antiga. Que bom que a gente pode fazer essa atualização. Essa atualização está em disputa na sociedade no mundo inteiro. No Brasil não é diferente, e é preciso um tempo de maturação. E é claro que a reforma política proposta não está sendo no sentido de integrar esse novo sujeito político que teve força para derrubar a PEC 37 e fazer tantas coisas importantes a ponto de convocar um plebiscito para uma reforma política que acabava de ser engavetada, né, depois de um trabalho sério que tinha sido feito pelo deputado Paulo Fontana, do PT, né, e a reforma foi engavetada, né, e agora esse novo sujeito político que se manifestou no presencial teve o poder de já fazer uma série de coisas, né, mas o que estão fazendo, né, é um esforço de fazer coisas não para integrá-lo, mas para domesticá-lo. Então, acho que a gente tem que refletir, contribuir com tudo isso, e eu reafirmo, né, a grande força desse movimento é o processo de colaboração, é o processo de, talvez, desenvolvermos a ideia muito mais da fraternidade, já que a gente tem a liberdade de se expressar, a gente tem relativa igualdade, né, de interagir uns com os outros, mas essa cultura de paz é muito importante, essa é a minha percepção. Obrigada aí vocês por terem me dado essa oportunidade. Muito obrigado também, pessoal. Só mais uma coisa. Para finalizar aqui, gente, para finalizar, tanto a Letícia pediu só para relatar o que está acontecendo lá no Paraná, ela colocou aqui no chat de que eles acabaram de participar do 6º ato deles lá em Curitiba, ainda tem muita gente na Câmara dos Vereadores, eles devem voltar para lá e que eles estão se preparando, estão preparando o território para chamar para pautas socioambientais quando a hora chegar, a mensagem que ela enviou aqui. E aproveitando a oportunidade, já que tem bastante gente vendo o vídeo no YouTube, a gente está no dia 2 de julho, temos mais alguns dias ainda para coletar assinaturas, também mais alguns dias para processar assinaturas. Todo mundo que está participando do YouTube, acredito que é simpatizante da rede,
Então, vamos dar esse gásinho na reta final, pegando mais um pouco de assinatura. A gente tem que, para ter uma margem de segurança tranquila, chegar a umas 800 mil, e a gente precisa disso para transformar tudo isso que a gente está falando da rede, da possibilidade da rede como instrumento político realmente inovador. A gente precisa dessas assinaturas e desse processo de registro da rede. Então, fica chamado para todo mundo que está vendo o vídeo, dar esse gás na reta final, tá, gente? Vamos lá, só mais alguns dias. Gente, eu só gostaria de enfatizar um comentário, porque eu estava buscando de uma pessoa que participou pelo chat, que é o Francisco. Pelo que eu entendi aqui, o que ele gostaria de enfatizar é a questão da liberdade da internet como uma bandeira da rede. E eu acho que esse é um debate que a gente tem que fazer mesmo sobre democracia nos meios de comunicação e na internet. Eu acho que a gente vivenciou agora alguns episódios ruins durante as manifestações de retirada de vídeos do YouTube, que registravam as manifestações dentro dos estádios, enfim. Acho que é uma pauta bacana, agradeço pelo comentário e pela proposta, e gostaria que a gente fizesse um outro debate, talvez uma outra conversa em rede, sobre a questão da democracia na mídia, e, enfim, que o Francisco também pudesse participar. Tá bom? Obrigada. Show de bola. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês. Até a próxima Conversas em Rede.